Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET do nono ano relacionado à terceira semana. Então se você está com alguma dúvida aí nos cálculos, está tendo dificuldade na hora de fazer, fica comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer essas dúvidas. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, beleza? Então agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a nossa correção, a atividade 1, a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias, em unidade astronômica, entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com esta velocidade? Bom, nós temos aqui a tabela, dado uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros, né? Nós temos aqui a tabela com as distâncias da Terra até Marte em unidades astronômicas em algumas datas aqui separadas, né? E ele quer saber quanto tempo a gente demoraria para fazer essa viagem na menor distância e maior distância, considerando que esse foguete da NASA atinja 30% da velocidade da luz. Então, com esse tanto de informação que nós temos aqui, vamos inicialmente calcular a velocidade desse foguete da NASA. Então, vamos colocar aqui velocidade. E a gente sabe que a velocidade, segundo o que passaram aqui no texto, é de 30% da velocidade da luz. Então, a gente quer saber quanto é 30% de 300 mil. Para a gente fazer esse 30% de 300 mil, a gente pode fazer o seguinte, ó, 30%, transformei a porcentagem em uma fração de denominador 100. Quando a gente calcula uma fração de alguma coisa, é sempre vezes. Então, 30%, 30 centésimos vezes 300 mil. Aqui a gente pode cortar esses zeros, ó, e aí sobra 30 vezes 3 mil, que é igual a 90 mil quilômetros por segundo, uma velocidade muito grande. E se a gente ainda quiser escrever isso daqui em notação científica, a nossa vírgula está aqui, eu posso trazer até o 9, e aí a gente vai ter 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 quilômetros por segundo. Feito isso, passar um tracinho aqui para não misturar as informações. Feito isso, nós já temos a velocidade do nosso foguete, agora a gente precisa achar a maior e a menor distância, né? Então vamos procurar aqui a menor distância, e para quem tem dúvida na hora de comparar números decimais, a gente olha a primeira parte inteira, aqui é tudo zero, né? Então a gente vai olhar agora décimos, se forem iguais, a gente olha o centésimo e assim sucessivamente. Então, 0,61 é o maior por enquanto, 0,64, 0,67 é o maior. Vamos pôr aqui maior. E o menor, 0,38, é o 0,38. Feito isso, agora a gente precisa saber quantos quilômetros nós temos de distância da Terra até Marte nesses períodos aqui, né? Então, primeiro vamos fazer aqui com a menor distância possível, no caso 0,38, né? Aí a gente pode escrever, fazer uma regrinha de 3 aqui, ficaria uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Esses 150 milhões, vou colocar aqui em cima, poderia ser escrito na forma de notação científica, né? Só lembrar que a vírgula está aqui, a gente pode trazer para cá, poderia ser escrito como 1,5 vezes 10 elevado a 8. Né? Quando a gente deslocar aqui, vai deslocar 8 casas. Então, uma unidade astronômica equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 8. 0,38 unidade astronômica equivale a quantos quilômetros? Esse 0,38 a gente também poderia colocar como notação científica. 0,38
a gente pode escrever como a gente teria que deslocar a nossa vírgula aqui, ficaria 3,8 vezes 10 elevado a menos 1. Então vamos mudar aqui, vamos só escrever na forma de notação científica, porque como a matéria é essa, né, seria interessante que a gente resolvesse essa atividade com notação científica. Então a gente pegou 3,8 vezes 10 elevado a menos 1, vai ser igual a x quilômetros. Multiplicando isso daqui de forma cruzada, nós temos aqui 1 vezes x e 3,8 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Na multiplicação de notações científicas, a gente pega o fator que não é a potência de base 10 e multiplica com o outro. Então a gente vai fazer aqui 3,8 vezes 1,5. Esse resultado vai ser igual a 5,7 vezes, e a potência de base 10, a gente vai repetir a base, e o expoente aqui vai ficar que jeito? Você vai somar os expoentes. Então a gente tem menos 1 mais 8, que totaliza 7. Ou seja, essa daqui é a nossa distância, a nossa menor distância da Terra até Marte, tá bom? Agora nós já vamos fazer a maior aqui para depois calcular tudo de uma vez. A nossa maior distância, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, né? Uma unidade astronômica equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, 0,67, vamos colocar o nosso 0,67 também como uma notação científica, que vai ser a mesma coisa que 6,7 vezes 10 elevado a menos 1, equivale a x. 1 vezes x, 6,7 vezes 1,5. Esse resultado é igual a 10,05 vezes, e aí a gente repete a base e somos expoentes, menos 1 mais 8, 7. Se a gente quiser transformar esse x em notação científica, que aqui ele não está em notação científica, né? O nosso número tem que ser menor que 10, a gente vai ter que andar uma casinha para a esquerda aqui. Então, para transformar isso em notação científica, caso a gente queira, vai ficar 1,005 vezes 10 elevado a 8, tá certo? Agora nós já temos as medidas, nós já temos as distâncias, aliás, da Terra até Marte. Agora a gente precisa saber o tempo, né? Como que a gente vai encontrar o tempo de viagem para chegar até Marte. Então vamos lá, vou passar mais um traço aqui para separar as nossas informações. E aí a gente vai fazer o seguinte: esse foguete da NASA, ele tem uma velocidade, conforme a gente já viu aqui atrás, de 9 vezes 10 elevado a 4 km por segundo. Então, ó, 9 vezes 10 elevado a 4 km é deslocado em 1 segundo. Se eu quiser deslocar 5,7 vezes 10 elevado a 7 km, quantos segundos eu vou precisar? Aí a gente coloca o x. Multiplicando cruzado aqui agora, nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a 4 multiplicando x, igual a 5,7 vezes 10 elevado a 7 vezes 1, é ele mesmo. Esse 9 vezes 10 elevado a 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Vamos colocar aqui. E aí basta a gente fazer o cálculo agora. 5,7 dividido por 9. 5,7 dividido por 9 resulta em 0,6, e esse 3 aqui é uma dízima periódica, ele vai continuar infinitas vezes. E 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 7 menos 4 resulta em 3. Multiplicar 0,63333 por 10 elevado ao cubo é só a gente pegar a nossa vírgula e deslocar 3 unidades para a direita. Então, ó, eu vou deslocar uma, vai ter o 6. Eu desloco mais uma, vai ter o 3. E eu desloco mais uma, vai ter o 3. E isso daqui continua sendo uma dízima periódica, né? Então, esse 0,63333 infinitas vezes
deslocamos a vírgula 3 unidades para a direita. E esse x, né, está na coluna dos segundos aqui, então em 633,3 segundos, aproximadamente, né, como é uma dízima periódica, nós conseguiríamos ir da Terra até Marte na menor distância possível entre eles. A mesma vamos só passar um contorno aqui. Para maior distância, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. 9 vezes 10 elevado a 4 anda em 1 segundo. Agora, a nossa distância em notação científica é 1,005 vezes 10 elevado a 8, que vai ser o nosso x. Aqui eu estou montando a nossa regrinha de 3 novamente, mas se você perceber aqui, como é o mesmo raciocínio, a gente já poderia fazer direto o 1,005 vezes 10 elevado a 8 dividido por 9 vezes 10 elevado a 4. Mas estou fazendo passo a passo aqui. Vamos lá. Multiplicando cruzado, 9 vezes 10 elevado a 4 vezes x é igual a 1,005 vezes 10 elevado a 8. Esse número está multiplicando, vai passar dividindo. Ah lá, o mesmo padrão que aconteceu do outro lado, obviamente vai acontecer aqui. Agora a gente vai fazer 1,005 dividido por 9, que vai resultar em 0,111, e esse 6 é uma dízima periódica, vezes 10 elevado a 8 menos 4, 4. Nós vamos pegar a nossa vírgula aqui agora e vamos deslocar 4 unidades para a direita, né? Porque o nosso expoente aqui é positivo. Então, vai ficar 1116,6 segundos. Vamos circular aqui agora, vamos contornar o resultado aqui. Então, o tempo que a gente vai gastar na menor distância possível é 633,3 segundos e na maior distância 1116,6 segundos. Aí, se quiser transformar em minutos, a gente vai ter que dividir os resultados por 60. Se quiser transformar em hora, por 3.600, e aí depende da forma como você vai querer colocar, né? Aí eu acho que pode deixar em segundos aqui que tá tranquilo, não tem erro não, tá bom? Na atividade 2, a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância, e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso daqui é uma notação que a gente utiliza quando por algum motivo a gente não consegue colocar o expoente igual a 23, então esse acento circunflexo faz essa transmissão de informação para a gente, né? Então 10 acento circunflexo 23 é a mesma coisa que 10 elevado a 23. Então ele quer que a gente pegue esse número 6,02 e multiplique por 10 elevado a 23. A gente sabe que é só pegar a nossa vírgula e deslocar 23 casas para a direita, né? Porque o nosso expoente é positivo. Nesse caso, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós já temos dois números aqui, né? Então vou mandar uma, duas. Então, para completar as 23 que eu tenho que andar, faltam 21. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e tirar a nossa vírgula aqui. Então, olha para vocês verem que se não fosse a notação científica, nós já teríamos um problema aqui para quem trabalha com esse tipo de número, né? É totalmente inviável trabalhar com um número gigante desse jeito, sendo que você pode escrevê-lo nesse formato aqui. A questão número 3, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012, então tudo isso de informação para pegar só esse número aqui em cima, né? Nós temos no mês de julho de 2012 nós temos 4,129 milhões de toneladas. Então, ó, 4,129 milhões de toneladas. E ele quer saber
qual a notação científica que a gente pode utilizar para escrever esse peso em quilogramas. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, 4,129. Como é milhões, como que a gente representa milhões em notação científica? Vamos escrever aqui 1 milhão. Como que eu escrevo esse número em notação científica? A minha vírgula está aqui, é como se ela viesse até aqui, né? Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 3 para a direita mais 3 para a direita, 6. Só que 1 vezes 10 elevado a 6 é 10 elevado a 6, não precisa da gente colocar isso daqui, não precisa da gente colocar o 1. Então fica 4,129 vezes 10 elevado a 6 vezes. Aqui a gente está falando de toneladas, tinha até escrito errado aqui. Nós estamos falando de toneladas, nós queremos em quilo. Então, uma tonelada equivale a quantos quilos? 1.000 quilos. Então, a gente vai pegar o 1.000 e também escrever na forma de notação científica. Seguindo a mesma regra aqui em cima, nós temos 10 elevado a 3. Então, ao todo, para a gente resolver aqui, vai ficar 4,129 vezes 10 e soma os expoentes. 6 mais 3, 9. E aí nós temos a resposta, letra C. Na atividade 4, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, então nós temos aqui 43,18. Se eu quiser escrever isso daqui na forma de notação científica, eu vou ter que chegar a minha vírgula uma unidade aqui para a esquerda, né, para ficar 4,318. E aí o nosso expoente aqui da nossa potência de 10 vai ser o quê? Eu tenho que deslocar essa vírgula para voltar ao original uma casinha para a direita, então é positivo. Esse 1 ele pode ou não aparecer, né? Poderia estar aqui 4,318 vezes 10 apenas, mas como ele colocou 1 aqui, a gente vai manter e vai colocar a letra B. E para encerrar a atividade número 5, medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida, e agora não mais, né, nós já vimos o que ela significa, é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, 1A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por... E aqui ele colocou o valor, vamos dizer assim, exato da distância. Né? A gente viu que aqueles 150 milhões é um valor arredondado. Então, é dada por 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado milhões de quilômetros, na mesma forma de representação, 1A em metro equivale a... Então, mais uma vez, nós temos aqui 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões. A gente acabou de ver no exercício anterior que milhões é 10 elevado a 6. E a gente está falando aqui em quilômetros. E a gente quer o resultado em metro. Então, 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000 metros. E a gente viu também que 1.000 pode ser escrito como 10 elevado a 3. Então, a gente tem aqui 1,496 vezes 10 elevado a 2 mais 6, 8, mais 3, 11. Então, a nossa resposta é a letra A, tá certo? Então, essa foi a nossa correção das atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou alguma observação, é só escrever aqui nos comentários que o mais breve possível eu respondo a todos vocês, tá certo? Muito obrigado por assistirem o vídeo, não esqueçam de deixar o like e até a nossa próxima aula.